Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos iniciar nossa aula de artes hoje, dia 16 de novembro. Nós vamos precisar da apostila, então faremos das páginas 84 a 90. Então, nós vamos começar a falar sobre a matriz para impressão. Vamos lá, peguem a apostila de vocês. Então, vamos lá, olha lá, página 84, nós vamos falar sobre a matriz para impressão. Existem muitas maneiras de reproduzir o desenho. Então, aqui, né, elas estão visualizando o desenho, tirando foto, né? Esse daqui, o menino está, né, projetando o desenho aqui, olhando e projetando, né? E aqui, né, a questão para a gente ficar por dentro aí. A impressão ela é um procedimento que permite que a obra de arte tenha várias cópias reproduzidas a partir de forma gravada em um suporte que chamamos de matriz. Há várias formas de gravar uma imagem e uma delas é criar um tipo de relevo. Vamos utilizar a técnica de impressão e fazer como Miró, grafando personagens invertidas. Então, aqui, vamos criar uma matriz de impressão utilizando aí um barbante para gravar a forma em relevo, né? No suporte já desenhado. Você já iniciou o trabalho criando uma das representações de movimentos cênicas, uma tarefa, né? Que nós já fizemos, tá? Pessoal, aqui, se vocês quiserem reproduzir, né, com o barbante, ó, aqui está reproduzindo com o barbante. Então, ó, passe a cola utilizando o bico, né, da embalagem sobre as linhas de seu desenho. Acomode o barbante sobre a linha traçada com cola e deixe secar. Quando estiver bem seco, corte, né, o excesso do barbante aí. Então, tem todo esse processo. Se quiser também fazer com linha, tentem aí fazer com o que vocês têm em casa, tá bom? Agora, na página 86, vamos lá? Então, enquanto o barbante seca, vamos continuar conversando sobre técnica. Técnica é a maneira de fazermos alguma coisa utilizando aí os materiais que dispomos, né? Que nós temos aí com os materiais que a gente tem. Por isso que a professora falou, o que vocês tiverem aí de material, vocês podem reproduzir. Desde a produção da matriz até a impressão do trabalho que estamos fazendo, envolve várias técnicas aí, tudo bem? Na página 87, vamos continuar. A aparência que desejamos dar à nossa criação artística é determinada pela técnica que usamos, certo? Então, dependendo da técnica que usamos. Então, a aparência, né, ela vai ficar como você criou. A aparência também resulta de forma como empregamos os materiais. Então, a forma que você vai utilizar aí os materiais, que você vai empregar esses materiais, vai mostrar aí outro tipo de aparência. Aplicamos a técnica do desenho e da colagem e em seguida será a pintura e finalmente vamos aplicar aí a técnica de impressão. O princípio da impressão é o encontro entre duas partes. A forma contornada com um barbante produzida por você é uma boa matriz para a impressão, porque quando entintada e prensada sobre a base de impressão, apenas o contorno da imagem imprimirá sua forma no suporte. Então, aqui, tinta, pincéis, né? 3 folhas de papel de seda. Pessoal, folha de seda aqui, eu creio que não vai precisar. Então, vocês vão transferir, né? E pode ser em folha de sulfite mesmo, tá bom? Não precisa complicar, vamos descomplicar. Fique por dentro. No campo de arte, imprimir é fixar uma imagem sobre uma superfície por meio de pressão. Então, eu creio que não vai precisar aí, né, de folha de seda, não. Podem utilizar o material que vocês têm aí, que vocês, né, que o colégio enviou para vocês, folha de sulfite, né? Então, vamos utilizar isso. Vamos utilizar materiais que a gente tem em casa, tá? Então, ó, depois dela seca, né,
Passe tinta sobre o barbante. Então, depois daquela folha que vocês fizeram o desenho, tá? Que vocês colocaram o barbante sobre a imagem, sobre essa imagem, tá? Ou se vocês quiserem fazer um outro desenho, um passarinho, tá? Então, fica aí à disposição de vocês, tá? Então, ó, depois que vocês fizeram e deixaram secar, vocês vão passar tinta sobre o barbante para ter uma matriz entintada. Coloque o papel de seda sobre a matriz entintada e pressione levemente com uma colher de pau, né, para ter uma base impressa e erga a base impressa cuidadosamente. Não precisa de uma folha de seda. Se vocês quiserem, podem fazer na folha de sulfite que vai dar certo também, tá? Mas vocês estão vendo, ó, que vai sair diferente porque a posição como ela se encontra, tá bom? E aqui na 90 agora, vocês vão ter aqui, ó, observe a produção que você realizou na aula, relembre os procedimentos utilizados e responda as questões abaixo. 1. Qual das técnicas usadas para essa reprodução você mais gostou? Por quê? E você teve alguma dificuldade em realizar alguma delas? E por quê? Então, aqui, né, a obra invertida e aqui algumas atividades, algumas perguntinhas para vocês responderem, pessoal, tá? Então, por isso que eu não respondi. Não esqueçam de colocar as datas em todas as folhas que vocês têm aí, 16/11, certo? Então, sigam aí, não precisam fazer em folha de seda não, tá, pessoal? É só para vocês verem a técnica, como que ela é, como que ela se sobressai, né, de um barbante para outra folha, tá bom? É só molhar bem o barbante e depois colocar, virar a folha, a outra folha de sulfite em cima, apertar onde está o barbante para vocês verem a impressão saindo na outra folha, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado e depois vocês deixem aqui junto dessa folhinha aqui. Tudo bem? Dessa folha da página 90. Grampeie, cole, tá bom? Deixe aqui para depois ser aí visualizado pelo professor, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!